Olá, meu nome é Wagner, eu sou um dos membros do Grupo 2 e a gente vai falar sobre reações paralelas. Bom, nas reações paralelas, o que são essas reações? Nas reações químicas, muitas vezes, mais de uma rota pode ser tomada tanto pelos reagentes quanto pelos produtos. E essas diferentes interações que podem ocorrer são chamadas de reações paralelas. Mas qual é a importância dessas reações paralelas? Bem, a importância desse assunto é que as reações que levam a produtos indesejáveis ou reações que levam a produtos desejáveis de forma insuficiente precisam ser minimizadas, a fim de favorecer a menor perca econômica. Os termos rendimento e seletividade são os que vão nos guiar na análise dessas reações. Bom, vamos começar com a definição de rendimento. Rendimento ele pode ter várias definições, então é sempre bom atentar qual definição a questão está pedindo ou fornecendo. No caso, temos o rendimento real, que seria o produto real sobre o produto desejado teórico, que no caso, esse produto desejado teórico seria um produto formado sem nenhuma reação paralela, ou seja, só na reação daquele produto. Então, se não acontecesse nenhuma reação indesejada, esse produto seria formado teoricamente uma quantidade, mas que essa quantidade real que acontece pelas reações paralelas, dividido pela teórica, vai nos fornecer o rendimento real. O rendimento fornecido vai ser outra definição. No caso, seria a quantidade de produto desejado, formado, sobre o reagente fornecido, ou seja, o reagente alimentado. Que no caso a gente sempre analisa, tem em foco o reagente limitante. Então vamos com essa ideia para o rendimento consumido. Rendimento consumido será a quantidade de produto desejado formado sobre o reagente consumido, que no caso é quem? O reagente limitante, sempre atentando para isso. Bom, agora que a gente já definiu os rendimentos, vamos definir o que é seletividade. Seletividade, no caso, será a quantidade de produto desejado, ou seja, aquilo que eu estou procurando que a reação forneça, sobre a quantidade de produto não desejado, ou seja, acontece alguma outra reação paralela a que eu espero, e esse produto não desejado acaba sendo formado. Extensão de reação, que foi abordada por outro grupo, mas que é importantíssima para a resolução de questões envolvendo reações paralelas. Então vamos resumir aqui. Bom, extensão de reação ela é dada pela quantidade de uma espécie I menos a quantidade dessa espécie inicial sobre o coeficiente dela na reação, que no caso a gente pode isolar essa quantidade final, né, que é a quantidade de um componente I, e aí, isolando ele, vamos ter essa fórmula. Então, para reações paralelas, onde esse número de reações ele é mais do que 1, ou seja, acontece mais que uma reação, então o que é que a gente pode supor? Que então vai haver uma somatória desses coeficientes, porque um reagente ou um produto pode contribuir com mais de uma vez numa reação ou noutra, então ele vai possuir reação J, e vai possuir uma extensão de reação J também. Então, o somatório dessas componentes em cada reação é que nos vai fornecer a quantidade desse componente I. Fixarmos essas definições aprendidas, a gente vai para um exemplo. O exemplo, no caso, ele foi tirado do Felder. E ele diz o seguinte: as reações 1 e 2 ocorre em um reator contínuo em um estado estacionário. Olha, ele é contínuo, ou seja, essas alimentações elas não são interrompidas e ele está no estado estacionário. Isso significa que esse reator ele não varia, a composição que é alimentado, ele não varia com o tempo. Ele está no estado estacionário. A alimentação ela contém 85% molar de etano e o resto são inertes. A conversão fracional do etano é de 0,501 e o rendimento fracional do etileno é de 0,471.
Calcule a composição molar do produto gasoso e a seletividade da produção de etileno em relação ao metano. Bom, a gente vai adotar uma base de cálculo de 100 mols na alimentação. Esses 100 mols, multiplicado pelas composições dessa corrente, vão nos dar a quantidade alimentada de cada uma dessas componentes. Então, esses 100 mols vezes 0,85 vai nos gerar 85 mols de C2H6 alimentados e 15 mols de gases inertes. Como vocês podem ver, tudo que está entrando aqui, ó, uma parte está saindo de cada um. E essas partes vão ser N1 de metano, N2 de etileno, N3 de gás hidrogênio, N4 de metano e N5 dos gases inertes. O N1, o N2 e o N3 e o N4 e o N5, eles podem ser expressos a partir daquela fórmula definida, que no caso é Ni da espécie I vai ser igual a Ni0, que é a espécie inicial, mais o somatório das contribuições deles para cada reação. Então vamos utilizar essa equação para descobrirmos, para fazermos a análise das extensões de reações de cada um desses componentes. Para N1 a gente vai ter o quê? Vai ter que N10 vai ser igual a 85, 0,85 vezes 100, que dá 85 mols. Só que ele vai aparecer aqui nessa equação com o coeficiente 1. 1. Não tem nada multiplicando ele. Esse 1 e esse 2 são para indicar reação 1 e reação 2. Mas aqui ele tem coeficiente 1. Então, a extensão de reação dele vai ser multiplicada por 1. Então vai ser mais 1, que é o VIJ, que o J no caso é a primeira reação, vezes a extensão da reação. Só que ele não está somente nessa equação, ele também pertence a outra equação, que também tem coeficiente igual a 1. Então, mais 1 vezes a extensão de reação da reação 2. Só que a gente tem que se ater ao quê? Que esse gás etano no caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser um reagente. E o reagente, ele não é somando, porque ele não está sendo produzido, ele está sendo consumido. Então, aqui em vez de mais, vamos riscar aqui o mais e vamos obter um menos. Então, essas equações, elas vão ser menos e menos nessas extensões de reação. Do mesmo modo, é N2. Vamos analisar N2. Bom, N2 é a quantidade de etileno. Só que o etileno, ele só é um produto de uma reação. Então, no caso, ele vai ter extensão de reação e não vai ter quantidade inicial, porque ele não é alimentado. Então, N2 vai ser igual à extensão de reação 1, que no caso é positivo, porque ele é um produto. Agora vamos para N3. N3, no caso, vai ser H2. Só que H2 é um produto que está sendo formado e ele também está sendo consumido na outra equação. Então a gente vai ter que se ater a isso. Ele é alimentado? Não é. Então, se ele não é alimentado, ele não tem nenhum termo inicial. Só vai ter termos de extensão. Quais os coeficientes? É um aqui e um aqui. Então, vai ser extensão de reação 1 menos a extensão de reação 2. Porque na 1 ele é um produto e na 2 ele é um reagente. Agora, N4. N4 ele vai ser exatamente o gás metano. E o gás metano ele não é alimentado, mas é produzido somente na equação 2. E como você pode ver, o coeficiente dele é 2. Então não vai ser só extensão de reação 2. Vai ser 2 vezes a extensão de reação 2.
E N5 ele é alimentado e não sofre e não reage, então tanto a quantidade que ele é alimentado é a quantidade final. Então a quantidade de N5 é igual a 15 mols. Dessa forma a gente fez a análise das extensões de reação. Que a gente já terminou o passo 2, a gente vai analisar o restante das informações. Bom, a gente já sabe que ele é contínuo, ou seja, não é interrompido, é estacionário, ou seja, não varia com o tempo a sua alimentação. E a gente também sabe que é 85% de etano e o restante é de inércia, a gente utilizou aqui para poder encontrar a quantidade inicial. Então falta o quê? A gente utilizar essa conversão fracional do etano e o rendimento fracional do etileno que foi dado na questão. Então esse vai ser o terceiro e o quarto passo. Bom, vamos lá. Conversão fracional do etano é igual a 0,501. A gente sabe que conversão fracional, como foi dito pelo grupo 1, é a quantidade de moles reagidos sobre a quantidade de moles alimentados. Então, 0,501 é a quantidade dessa conversão e 85 é a quantidade de mols alimentados. Então a gente multiplica e encontra a quantidade de mols que reagiu. Só que a gente não quer a quantidade de mols que reagiu, a gente quer N1, que é a quantidade que saiu desse componente. Então vai ser 85, que é a inicial, menos a que reagiu. Então a que saiu, a quantidade de etano que saiu é 42,415. Então a gente já tem N1. Então comparando com a sua análise da extensão, a gente pode utilizar essa equação e substituir N1. Então a gente vai ter que 42,4115 vai ser igual a 85 mols menos a extensão de reação 1 menos a extensão de reação 2. Bom, a gente já tem e vamos guardar essa equação. Agora a gente vai para o rendimento fracional do etileno, que é 0,471. A gente viu nessa aula que o rendimento é igual ao produto desejado real sobre o produto desejado teórico. Como na questão ele não cita qual é o rendimento, ele não dá a entender que é outro, então a gente vai considerar que é o rendimento real, que vai ser 0,471, e como a quantidade de produto desejado teórico seria de 85, já que a equação aqui ela ocorre de 1 para 1, então se não houvesse essa segunda equação, essa reação paralela aqui, então a quantidade formado de etileno seria de 1 para 1. Então a quantidade que entrou total seria a quantidade que saiu de etileno. Isso teoricamente, se não reagisse com hidrogênio. Então a quantidade teórica seria 85, e multiplicando a gente vai encontrar a quantidade de produto desejado real, que foi 40 mols. Com isso, a gente sabe o quê? Que N2 é igual a extensão de reação 1. E N2 é quem? É a quantidade de etileno que saiu, que foi o que a gente descobriu agora. Então a gente pode colocar que 40 é igual a extensão de reação 1. Reação 1, a gente pode substituir nessa equação e vamos ter que 42,415, eu já vou passar o 85 subtraindo, vai ser igual a menos 40 menos a extensão 2. Então a extensão 2 ela vai ser igual a quanto? Passando esse 40 somando, aí a gente vai ter que a extensão de reação 2 vai ser igual a menos 2,6 aproximadamente. Então a extensão de reação 2 vai ser igual a 2,6. Tendo esses dois valores da extensão, a gente pode voltar e aplicar aqui para descobrir os valores de N1, N2, N3, N4 e N5 a gente nem precisa porque já tem. Então,
Com a extensão, a gente vai poder conseguir esses valores, que é o próximo passo. A gente ter encontrado as extensões de reações, podemos encontrar o valor dos N's, que no caso deu esses. Somando eles vai dar 140. Então, dividindo e multiplicando por 100, a gente encontra os percentuais de cada componente gasoso que sai, que é uma das coisas que ele pede na questão. Depois disso, só nos resta o conceito de seletividade, que foi aprendido também nessa aula, que é o produto desejado sobre o produto não desejado. Quem é o produto desejado? O produto desejado, no caso, é esse etileno que a gente quer formar, que ele é N2. E quem é o não desejado? É o que é gerado pela reação paralela 2, que é o metano, que no caso é N4. Então vai ser N2 sobre N4. 40 sobre 5,2, que vai dar 7,7 mols de etileno para cada mol de metano formado. Bom, então podemos perceber todas as definições, tanto de extensão de reação quanto de conversão, grau de conversão, além dos aprendidos nessa aula, que foi seletividade, rendimento e a interpretação das reações paralelas para a resolução de questões. Bons estudos!